Olá a todos, tudo bem? Me chamo Lucas George Marques, membro do grupo B Aí, e apresentaremos o procedimento experimental 1. Podem se apresentar meus colegas do meu grupo, por favor? Eu sou a Beatriz, uma amiga aqui que vai estar junto com o grupo apresentando os experimentos. eu sou o Maximiliano Jorge Martins. Também estou fazendo parte do grupo, então a gente vai explicar aí nesse vídeo o procedimento do experimento prático 1. E eu sou a Thaís. É isso, no momento é tudo que eu posso falar no momento. Certo, vamos começar. Bom, um breve resumo do experimento 1, no caso, na prática, no caso, daremos uma pequena introdução, um objetivo geral, uma teoria, uma pincelada, ajustado com os procedimentos experimentais, com os resultados e vamos ter uma conclusão associando os dados no final. Bem, temos uma introdução. Primeiro, nós vamos falar de 4 experimentos específicos. Um com a lei de Coulomb, que é uma lei que se assemelha, no caso, da gravitação universal. No caso, vamos explicar com as equações. O teste do eletroscópio com a folha, que também é uma aplicação da lei de Coulomb. A pilha galvânica, que é uma das primeiras pilhas que foram feitas, e a lâmpada incandescente, que é um tipo de lâmpada comercial que pode ser usada até hoje, no caso. A gente faz uma introdução com a lei de Coulomb, para falar, pincelando rapidinho, que ela pode ser descrita como uma constante com duas cargas elétricas dividido pelo quadrado da distância entre essas duas cargas. Nesse caso aí, ela tem essa constante, a constante dielétrica, no caso, com as cargas podendo ser positivas ou negativas. Isso já vai dar a ideia se elas vão se repelir ou se atrair. Cargas negativas se atraem, cargas positivas se repelem, e a divisão pelo quadrado da distância é justamente é, mostra que quanto mais perto tiver, muito mais forte vai ser essa força, e essa força cai rapidamente ao quadrado, conforme ela vai se distanciando das fontes das cargas, né? E como que a gente pode elucidar esse experimento? Com uma coisa muito parecida com o que Coulomb fez no começo, que seria com barras de torções, mas nós usamos canudos, e assim nós podemos, atritando canudos de plástico, eles se carregam negativamente, assim. Então, nós pegamos um pedaço de papel, fazemos o atrito entre esses dois canudos e logo em seguida nós aproximamos esses dois canudos, já que esses canudos ficaram negativamente carregados, quando eles se aproximam, eles se repelem mutuamente. Então, assim, provando a provando a aplicação dessa lei de Coulomb, que é a lei das cargas, no caso, né? Aí minha colega vai a parte da teste. De forma correlata ao que o Marx vem apresentando, a gente pode também ver esse experimento em relação às cargas eletromagnéticas. Quando a gente tem uma excitação de um canudo e a partir disso a gente aproxima um LED, a gente pode perceber que a diferença de potencial possibilita o surgimento da energia entre os dois objetos, demonstrando também uma das leis de Coulomb sobre a questão de cargas positivas e negativas. Sim. O que a minha colega estava acabando de elucidar é sobre a parte da eletrificação no eletroscópio, no caso, né? Que é justamente essa parte de que se nós carregamos negativamente um, um, um material metálico, um material que consegue reter essas cargas, nós podemos fazer com que eles haja uma força elétrica entre essas duas cargas, assim, é, tendo uma diferença de potencial entre elas, fazendo com que haja uma movimentação. Assim, o termo no eletroscópio, no caso, o eletroscópio, ele é justamente duas folhas de alumínio que são condutoras. Quando nós transferimos cargas para elas, elas se abrem, e no momento em que nós impedimos dessas cargas saírem desse sistema isolado, as folhas ficam permanentemente separadas, sendo que pela gravidade ela iria
voltar ao normal, mas elas vão ficar permanentemente separadas até que alguém ou alguma coisa toque e redistribua essas cargas pro sistema, no caso. Aí eu passo para minha colega da pilha galvânica, Thaís. Vamos lá, a pilha galvânica. O experimento da pilha, a gente utiliza moedas, papelão, arruelas e tudo isso para quê? Para demonstrar os fundamentos da teoria eletromagnética, que a gente aplica, que é aplicada a uma geração de corrente por meio de reações químicas simples. As reações de oxirredução é o quê? A pilha ela converte essa energia química em energia elétrica por meio de reações de oxidação e redução. A diferença de potencial é o quê? Que entre os materiais, essa diferença ela impulsiona o fluxo de elétrons no circuito. O circuito elétrico é o quê? A corrente elétrica que é gerada pelas reações e é direcionada para alimentar os LEDs que a gente vai ver a seguir. E as conexões dos LEDs. Esses LEDs vermelhos, geralmente necessitam de uma tensão de cerca de 2,2 volts, e uma corrente baixa, uma baixa corrente, para eles se acenderem. Aí a gente fez o experimento, pode passar, em que a gente conseguiu acender os LEDs. Foi o que? A gente empilhou os componentes em sequência, arruela, papelão e uma moeda, criamos várias células e conectamos elas em série para aumentar a tensão. A gente conectou os fios condutores às extremidades e, no caso, ligamos o LED em paralelo. O que a gente fez também? A gente utilizou o multímetro para medir a tensão gerada. A gente não tem vídeo disso no momento e a gente observou principalmente os LEDs acenderem. Pode passar. Agora meu coleguinha vai explicar sobre a lâmpada. Então, o experimento da lâmpada, ele se baseia no teste da gente usar os conceitos de corrente elétrica, coisas fechadas, para a gente poder criar a lâmpada. Então, a gente tem um filamento, no nosso caso foi um filamento de grafite, e ele vai dentro de um pote que ele foi selado a vácuo, e aí a ideia é que com o efeito Joule que a gente tem quando a gente faz a alimentação do circuito, o grafite ele vai acender, então vai ter a incandescência dele. Porém, a ideia é que ele dure um certo período, porque como ele está selado a vácuo, ele não tem consumo de ar, então o grafite ele não vai arrebentar. Então, pode até passar, Lucas, por favor. Pode passar o próximo. No experimento, a gente usou um pote de vidro. A gente fez, no caso, a bomba de vácuo, né? A gente assim, queimou uma vela dentro do pote, com ele fechado, para ele poder consumir todo o oxigênio. E como a gente consegue ver no vídeo, quando a gente liga o circuito, ele começa a passar corrente, então o circuito fechado, né? A fonte com a lâmpada, ele acende, ele vai acendendo ali até que chega um momento que ele parte de vez, que aí ele chegou no limite da resistência do grafite. O teste ele mostra que apesar de ser algo muito simples, ele faz muito sentido até hoje como realmente um produto viável, como o Lucas falou, né? A lâmpada incandescente, apesar de não ser tão comum, você consegue encontrar até hoje, e é algo que foi inventado, né, no século XIX ainda. Eu acho que no mais foi isso. Todos os materiais, as etapas da montagem também já estão escritas aqui no slide. Então acho que pode finalizar ele. Acho que eu não sei qual que é o próximo dele. Os resultados. Quer falar, Lucas? Eu posso falar? Não, se quiser, eu posso dar pode concluir. uma juntada, no caso, né? Então, a gente conseguiu ver, assim, provar pelos experimentos, no caso, do canudo, a força de Coulomb, no caso, né, aplicada diretamente. Podemos sim calcular a força, que, assim, e já que nós compartilhamos tanto o da força quanto do LED, e é interessante saber que quanto mais carga, mais força, né? Aí você consegue erguer o peso do canudo, e nós podemos quantizar a quantidade de carga que tem que ser transferida para o canudo para erguer o próprio peso dele, no caso, né? E a pilha, posso dar uma concatenada, Thaís? Posso? Oi? Posso dar uma resumida? Pode? Da pilha? Pode ficar à vontade.
E assim, o da pilha, a gente conseguiu entender basicamente os princípios iniciais das pilhas, no caso, né? Que a pilha galvânica já que é um dos primórdios das pilhas, antes das pilhas que a gente usa hoje em dia, e o início das baterias também. E com a lâmpada incandescente, no caso, é, é, o ponto que as primeiras são de grafite. Hoje em dia, os filamentos são de tungstênio, que eles aguentam 2.000 graus de aquecimento. E, assim, são extremamente ineficientes, se for parar para pensar em termos de outras lâmpadas que tem, mas ainda assim é uma tecnologia adquirida. Então, eu acho que esses são os resultados gerais que nós tivemos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu acho que tipo a falar já foi dito Agora, já. a conclusão foi muito legal fazer isso fisicamente. Com certeza. A gente concluiu que não é fácil, mas é possível. Uhum. E acabou o primeiro, né?